grande dia chegou. Contrações, a procura por um lugar e o perigo que rodeava o dia do nascimento do Salvador. Deus enviou seu Filho ao mundo. O Messias nasceu. Essa é a boa nova. Jesus nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Chegamos no Natal. Que dia especial é celebrar o nascimento do nosso Salvador. Dia de reunir a família, ouvir a cantata da igreja, celebrar a Deus com canções e orações pelo nascimento do grande Rei que veio ao mundo para perdoar os nossos pecados. Nós falamos tanto sobre a expectativa que todos têm de um herói ou de encontrar um Salvador. Infelizmente, nós somos tão tentados e a tendência do nosso coração falho é procurar esse Salvador em outras coisas, esse herói em outras pessoas. Nós nos decepcionamos, nós ficamos frustrados com as escolhas que fazemos. Por isso, hoje, nesse dia tão precioso, você e eu somos desafiados a confiar na Palavra de Deus, a confiar no Salvador, no bebê que nasceu, para fazer essa grande missão e realizar essa grande obra de Deus na nossa vida. Nós podemos confiar nele, nós podemos confiar no Senhor Jesus. Se o problema de levantar outros salvadores for um problema do passado e é um problema nosso, nós precisamos de Deus para que Ele nos dê força o bastante para que a gente não confie em outras coisas. O povo de Deus no passado levantou um bezerro de ouro, fizeram altares idólatras e diziam: esse é o nosso Salvador que nos tirou do Egito. Deus libertou o seu povo da escravidão para ser um povo livre para adorá-lo, mas a tendência do seu coração era construir outros deuses. Nós também somos assim. Apesar de termos a promessa, apesar de termos o cumprimento da promessa, quantos ídolos nós não erguemos? Quantos salvadores nós não chamamos de meu Rei, meu Senhor? Talvez você precisa também destruir esses ídolos e olhar para o Senhor Jesus como o único Rei prometido de Deus para a sua vida. Se você nos acompanhou até aqui, você sabe que esse Salvador é Jesus. O verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro significado de todas as celebrações que fazemos nesse mês, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei que veio a esse mundo, o Emanuel, o Deus conosco. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O Rei nasceu, o Salvador nasceu. É Natal. O nosso Salvador Jesus Cristo, Ele é real. E Ele veio para fazer aquilo que é a nossa maior necessidade, nos dar o perdão e nos reconciliar com o nosso Criador, que é o nosso Deus. Jesus nasceu. Ele é o Rei verdadeiro. Ele é o Rei que eu preciso. Ele é o Rei que você precisa. Ele é o Rei que traz paz, alegria e esperança a todos nós, a todo este mundo. O anjo disse a José: o nome dele será Jesus. O Senhor salva. Um pequeno nome, um nome talvez muito simples naquela época e muito comum, mas um nome que traz um significado tão profundo. Jesus é o Salvador.
Ele nasceu para fazer o que nós não podemos fazer, que é nos salvar. É impossível nos justificar dos nossos pecados diante de Deus. Por isso Deus o faz através do seu Filho, que é Jesus. Jesus a segurar, agora vejo, eu posso descansar. Oh Senhor, meus olhos viram tua salvação. É Jesus, a luz dos povos, tua redenção. Menino Deus que veio a nós, verdade a nos confrontar, a graça que irá nos consolar. Em tempos de escuridão, tão bela história nos contar, no mundo a tua glória vai brilhar. É Natal, nascimento de Jesus Cristo. É uma época em que comemoramos esse feito histórico e ao mesmo tempo maravilhoso para todo o mundo e todo o universo criado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 23, nós vemos escrito o seguinte: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Essa é uma citação de uma profecia do livro de Isaías e diz respeito a esse Emanuel, que é uma palavra hebraica que quer dizer Deus conosco, ou Deus está conosco, ou está no meio de nós. E quando nós olhamos para esse contexto, nós só podemos contemplar o Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? Quem Jesus significa para você? É interessante que muitas pessoas ao longo da história, e talvez você seja uma dessas pessoas que pensam assim, que Jesus foi apenas um bebezinho frágil que nasceu de uma virgem, um bebê que precisava de todos os cuidados e que cresceu como uma criança frágil e em um certo momento da vida, quando já adulto, falava palavras de sabedoria, foi caçado, procurado e morto pelos seus adversários. E esse homem simplesmente foi alguém muito especial, um profeta, ou alguém muito evoluído que veio ao mundo. Muitas pessoas pensam desse jeito, mas não conseguem contemplar o Jesus de fato, ou aquele Jesus que é o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Para que a gente possa compreender com mais profundidade acerca dessa maravilha, eu quero ler com vocês um outro texto de outro evangelho escrito segundo João. O evangelho segundo João é escrito da seguinte maneira nos 5 primeiros versículos: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus
e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. O texto, segundo João escreve, é um texto que aponta para a gente o princípio de todas as coisas. E ele está falando desse Emanuel, ele está falando de Jesus. E ele está dizendo que Jesus, ele é a palavra de Deus, é o verbo encarnado, é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós e viveu como homem, que se tornou um Deus homem, que ao mesmo tempo que é Deus, também é homem. Esse é Jesus. E é interessante que quando a gente olha para a palavra de Deus, aqui em João, ela nos remete lá para Gênesis, que o Senhor Deus em Gênesis capítulo 1, é narrado para a gente que o Senhor Deus, ele cria todas as coisas a partir do nada. Quando você vai fazer um bolo, por exemplo, você precisa dos ingredientes, não é verdade? Você precisa da matéria-prima para criar aquele bolo. Tudo que nós fazemos dentro do universo que nós vivemos, precisamos de matéria-prima, pois na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas não foi assim com a criação de todas as coisas. Deus criou o universo sem matéria pré-existente. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. E tudo isso foi feito por meio da palavra. Por exemplo, o Senhor Deus diz lá em Gênesis, haja luz. Ou seja, através da sua própria palavra, Ele cria todas as coisas, Ele chama à existência todas as coisas. E o que João está dizendo, que esse Emanuel, a palavra de Deus encarnada, que veio e desceu e nasceu como homem, Ele é aquele que foi o executor de toda a obra criada. Por Ele, por meio dEle, para Ele foram criadas todas as coisas. É isso que o versículo 3 diz para a gente. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Portanto, Natal é muito mais do que simplesmente comemorar o nascimento de Jesus. Mas é momento de nós nos lembrarmos que o próprio Deus, Criador do universo, Ele se encarnou e viveu entre nós. Meus queridos, isso é maravilhoso, isso é fantástico, foge à nossa compreensão. E talvez você esteja se perguntando por que é que o próprio Deus viveu entre nós. Ele viveu entre nós porque o mundo caiu. Os nossos primeiros pais, com Adão e Eva, lá ainda no mundo criado de pouco, no Éden, eles pecaram, eles se desviaram, eles correram para a direção contrária, eles desobedeceram a Deus. E esse ato de rebeldia dos nossos primeiros pais fez com que todos os homens se tornassem pecadores. Portanto, assim como nos diz a palavra de Deus, nós somos concebidos em pecado. Desde que estamos no ventre da mãe, somos pecadores e não merecemos a graça de Deus, não merecemos o perdão de Deus. E não há o que você ou o que eu possamos fazer para alcançar essa misericórdia diante do Senhor. O ser humano contraiu uma dívida impagável. O ser humano simplesmente entrou num momento da história que não consegue se achegar a Deus e um abismo foi criado. Aí entra o Senhor Jesus na história. O Senhor Jesus, o Criador do universo, o Rei das nações. Ele vem aqui ao mundo como homem e Ele recebe sobre Ele a culpa pelo meu pecado e pelo seu pecado. E então Ele é morto na cruz do Calvário, pagando a dívida que nós tínhamos com Deus. Ele não só criou o universo, como Ele nasceu e morreu por mim e por você. Deu a sua vida por mim e por você.
de modo que todo aquele que crê nele como Senhor e Salvador tem a vida eterna. Se você crer em Jesus, se você confessá-lo como seu Senhor, como o dono da sua vida, olha, você terá a vida eterna e você participará do reino eterno de Deus. Esse que é a palavra encarnada. Esse é o sentido do Natal. É nós nos lembrarmos de quem Jesus é, do que Ele fez e de tudo que Ele fez por nós, sendo nós ainda pecadores, nos trazendo de uma vida de trevas para uma vida de luz, nos trazendo de uma vida de desgraça para uma vida de graça, graça plena e superabundante. Que Ele enche o seu coração com essa verdade. Portanto, Natal é crer nesse Salvador, é crer nesse Filho de Deus que nasceu como homem e viveu entre nós, não como um bebê frágil, mas como o Senhor do universo, como o Rei de todas as coisas. O próprio Jesus, após a sua morte e ressurreição, caminhou durante 40 dias aqui junto com os seus discípulos, e então ele foi assunto aos céus e foi coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O sentido do Natal é exatamente esse, é verificar a majestade de Cristo. E se você está procurando uma luz para a sua vida nesse Natal, se você está procurando algo que te dê sentido de viver nesse Natal, entregue-se a Cristo. Confesse-o como Senhor e Salvador. E um dia Ele nos levará para um novo céu e nova terra. E estaremos todos juntos com Ele. Que Ele te abençoe. Amém. Você procura uma luz nesse Natal? Hoje é um dia que talvez você olhe para a decoração na sua casa, a festa que você está preparando ou a festa que já aconteceu na sua família e você ainda precisa encontrar uma luz. Você olhou para tantas coisas nesse Natal e talvez não encontrou a esperança que você tanto esperava. Você está se preparando agora para virar o ano e talvez pensando nas suas promessas e coisas que você planeja para fazer o ano que vem e ainda assim não encontra esperança. Você precisa de uma luz nesse Natal? Você precisa de um Salvador? Eu quero orar por você, para que você encontre a verdadeira luz, para que você olhe para o Senhor Jesus e o veja como o mais belo de todos, cuja glória pode brilhar em seu coração, te curando de toda cegueira, para que você creia no seu nome. Você pode me acompanhar nessa oração? Nesse dia tão especial? Talvez o melhor dia de todos para você dizer: eu creio que o meu Rei nasceu. Esse é o momento para você e para a sua família, de vocês se colocarem diante do Senhor e confiar que Jesus é o seu Salvador e o seu Rei. A sua busca pode acabar se você crê no Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por esse dia tão especial, o nascimento do nosso Rei, o nascimento daquele que é o nosso Salvador, que veio nos salvar dos nossos pecados. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor faz por nós o que nós não conseguimos fazer. O Senhor nos salva, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos liberta da nossa idolatria, da nossa escravidão que o pecado gera em nosso coração. Te louvamos, ó Pai, porque no Natal nós celebramos o nascimento daquele que é o Rei Salvador, o Messias, o Filho ungido do Senhor, que veio a este mundo para nos salvar e perdoar os pecados, fazendo por nós o que somos incapazes de fazer, realizando em nossa vida o impossível. Por isso, ó Pai, eu clamo ao Senhor, para que o Senhor abençoe talvez essa pessoa e família que nos assiste nesse momento. Que eles encontrem no Senhor a verdadeira vida, alegria, paz e luz para esse Natal. Pode ser que essa pessoa procurou tanto uma luz nesse Natal. Pode ser que ela acordou hoje já frustrada com alguma coisa ou sem expectativa para o ano que ainda vai vir. Mas o Senhor pode mudar essa realidade e trazer paz, consolo a esse coração.
reconciliando essa pessoa com o Senhor e o levando à comunhão contigo. Que o Senhor faça isso, ó Pai, porque nesse momento me acompanha nessa oração, clamando para que o Senhor entre em seu coração, crendo na sua palavra, crendo que Jesus é o seu Salvador. E o Senhor assim traga essa transformação, essa vida, esse perdão, essa comunhão contigo, para que essa pessoa também tenha esperança, alegria e paz. Que o Senhor assim nos abençoe. E mais uma vez, louvamos a Ti pelo nosso Salvador que nasceu. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Sim, vim de Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados, a sua humildade. Os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Nós das alturas celestes, baixando em forma de servo, se fez por amor, e em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor.
Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração ou pedir para receber informações da nossa igreja? Basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita nos cultos que acontecem aqui na nossa igreja. E, claro, nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante todo esse mês tão especial. Hoje celebramos o nascimento do nosso Salvador. Reúna sua família, celebre a Deus, agradeça a Ele pelo Salvador que nasceu e que é e que pode ser o seu Rei. Se você perdeu alguma parte desse programa, você pode nos assistir todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. E também acompanhar tudo que já gravamos até aqui pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe. Um Feliz Natal para você e para toda a sua família. E que você encontre em Jesus a verdadeira luz do seu coração. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.